Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Advisor Talks, o programa dos assessores e das assessorias de investimento no Brasil. Fala, Paulo, muito bem-vindo pessoal ao nosso quinto episódio do Advisor Talks. Hoje a gente está num jeito mais leve, porque a gente recebeu aqui hoje uma visita ilustre para entrevistar aqui o fundador. Ilustríssima, e aliás de outro estado, lá do Nordeste do Brasil, diretamente de Recife. É isso aí. Pernambuco, e por isso que a gente hoje está assim de um jeito mais leve, não é isso? Praia já, né? Clima de praia, tem clima de Porto de praia Galinhas, hoje. tá, pessoal? É isso aí. Porto de Galinhas, onde tem um carnaval incrível. A gente está com hoje Guilherme, sócio fundador da Avila Capital. Exatamente. Guilherme de Carvalho. Perfeito. Paulo, é um prazer estar com você nesse programa aqui, Poxa, viu? Mais um episódio. Eu que agradeço aí estar aqui com você, Guilherme. Seja muito bem-vindo aqui. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade, Gustavo, Paulo. Para a gente é muito rico trazer um pouco da nossa visão do outro lado do Brasil, né? Brasil um país continental, então acho que a gente tem muitas cabeças pensantes diferentes, né, para se complementar. Sem dúvida nenhuma. Muito bacana. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo aqui. Ô Guilherme, a gente sempre começa pelo começo, né? Perfeito. Melhor Então, coisa. a gente queria saber um pouco sobre você, sobre a tua trajetória, a tua vida, por onde você começou, onde você passou, quais foram os principais marcos assim na tua carreira e tal. Conta um pouquinho pra gente aí. Pessoal, um prazer compartilhar isso. E você ia falando, né? Eu estava fazendo um cálculo aqui, já são 18 anos trabalhando. Comecei na parte contábil, né? Minha família também tem uma empresa de contabilidade e, poxa, foi por oportunidade, né? Ganhar primeiro salário ali com 16, 17 anos. Só que eu sou apaixonado por música. Acho que o Gustavo não sabe disso, mas minha primeira formação em música na Universidade Federal, né? Me formei em música, lecionei... Popular ou clássica? Popular. Apesar de amar a clássica, hoje escutar até um pouco mais, né? Para meditação, acho que vale muito a pena. Mas não é tão simples, né? E fácil encontrar alguém que se forma em música. Porque eu gosto de música, mas fazer mesmo sendo popular, ter uma formação de música não é pra qualquer um. Você deve tocar 20 instrumentos, né, musicais. Olha, 20 eu não toco. 19, não, tô brincando. Mas assim, na faculdade de música eu escolhi a licenciatura porque eu sentia a vocação de passar para adiante, né? Então assim, você acaba que aprende de forma um pouco genérica violão, coisa que eu já sabia, né? Eu vim de cordas, né? Comecei aprendendo a parte de... Assim, hoje, bem menos, tá? Para não gerar expectativa, mas comecei um pouco com chorinho, com algumas composições ali de Vila Lobos, né? Comecei, assim, com um nível muito alto, entendeu? Comecei a ler partitura, coisa que hoje, assim, o programa de mercado de capitais, mas eu acho que é tudo informação pra gente mixar. Com certeza. Acho que o nível de música, acho que o pessoal não tem uma leitura fidedigna da música, né? O pessoal não entra num conservatório para entender que existe inúmeros estilos, né? Então, a gente brinca dentro do mercado de música, né? Que eu não estou mais participando, mas indiretamente estou. O pessoal só conhece 4 acordes, né? Então, passa muito tempo naquela... Então, assim, eu comecei com música. Deu aula de música? Fui professor, tanto privado quanto... privado que eu falo, e a domicílio, né? Aula particular, como também escolas, né? Toquei na noite algum tempo, depois eu não me identifiquei tanto. Comecei a produzir, cheguei a produzir 2 bandas, né? Qual é o nome pra gente procurar no Spotify? Olha, uma não existe mais, que é Natologia, que é uma mistura aí de ritmos regionais, né? Pernambuco, se você pesquisar, tem frevo, maracatu, ciranda, caboclinho, misturado com rock, né? Acho que é a herança do Chico Sainz. Então a gente produziu aí 2 CDs. Foi uma excelente experiência, só que com o tempo. Não tá no Spotify então, não tá pra gente ir lá escutar. Tava naquele MySpace. A gente é mais old school, né? O MySpace. Eu não sei se hoje tem mais a conta, né? Eu acho que alguns assessores mais novos falar de MySpace, o pessoal vai viajar na maionese, tá? Mas, pessoal, é o dinossauro do... Vou falar assim, Guilherme, essa teoria de investimento aí é contemporânea ou é old school? Exato. Na época do Orkut, né? Quando tinha o Orkut exato. e tal. Tinha um link, né, entre os dois.
E o que acontece? MSN. Tá, pô, Orkut pra mim foi o melhor aplicativo até hoje de conversa, né? De social. Bom, então eu passei 10 anos ensinando música. Gosto muito de passar adiante o meu conhecimento, mesmo que às vezes a gente sabe que a educação no Brasil é desafiante, mas por isso mesmo. E tive a oportunidade de morar fora, né? Passei 3 anos morando em Portugal. Qual foi o gatilho, né? Um ponto assim que eu não posso não explicitar, eu sou religioso, né? Assim, gosto dessa proximidade com Deus e fui fazer um ano... cristão, né? Cristão. Fui fazer um ano de missão, né? Pela Igreja Católica, sou católico, e fui para Portugal, né? Eu disse, eu quero ir para onde tiver oportunidade. Na época, solteiro, né? Fazer isso depois de um compromisso sério não dava certo, logicamente. E acabei passando 3 anos, né? Em Portugal, assim, fui muito feliz lá. Conheci, logicamente, a Europa inteira, um pouco da Ásia, né? Israel. Então, isso me trouxe um capital cultural muito grande, né? Porque se a gente estuda mercado de capitais, estuda música, a gente tem que estudar outras coisas para fazer link, né? Para ter repertório, né? Então, passei 3 anos lá e por que eu voltei, né? Voltei pela minha esposa, né? Tá aqui o bambolezinho. Conheceu lá? Não, conheci aqui, cara. Conheci lá antes de viajar. Cara, a gente se conhecia já há uns 4 anos e a gente começou a namorar tipo 6 meses antes, né? Eu quase não ia, mas eu falei, cara, eu preciso fazer essa missão. E fui, né? Foi logicamente, imagina que um relacionamento próximo é difícil, a distância se torna maior porque é desafiador. Não é tipo Recife, São Paulo, que querendo ou não, 3 horinhas você tá lá, né? São 7 horas passando pelo... 7, 9 horas passando pelo oceano. Então, mas isso amadureceu muito nossa escolha. Quando eu voltei de Portugal, tinha juntado uma grana junto com minha namorada, né, hoje esposa, e montei um food park. Naquela época de boom de food park. Tava bombando. Bombando, comprei um espaço com uns 16 trucks, depois comprei mais acho que uns 3 trucks e fiquei lá na parte de aluguel, né? Eu tinha um café lá, né? Que era quase um escritório. Eu consumi, mas é tipo o Chaves vendendo churros, né? Eu adoro essa cena. Só passar atrás. Lá em Portugal você... Gostou, não, né? Não, é porque eu já usei esse exemplo, Guilherme. Já usei esse exemplo várias vezes, do Chaves vendendo churros. E não é todo mundo que pega a referência, Exato. né? Tipo... Eu tô usando muito exemplo do ano 90 pra trás. Desculpa, mas assim, só um passo atrás aqui. Sim. Você trabalhou lá no balcão, lá em Portugal, tipo McDonald's, a galera que vai trabalhar assim ou não? Como eu fui... Fazendo hambúrguer, você foi abrir um food park. Exato, foi oportunidade, tá, o food park, mas... Lá em Portugal, tá, para deixar um pouco mais explícito como é que foi meus dias lá, eu trabalhei focado no turismo religioso. Inclusive, a gente falou antes de começar o podcast sobre o Rio de Janeiro, né, Cristo Redentor. Lá eu trabalhei no Cristo Rei, que é como se fosse o primo do Cristo Redentor. Foi inspirado, né, no Brasil. Em Porto ou Lisboa? De frente a Lisboa, né, o município ali de Almada. Todo o município lá da Europa que começa com Al é porque teve influência moura, né, dos árabes. Então, Almada tinha esse capital cultural que era esse santuário, que é num alto, assim, fica numa colina e o Cristo tem, eu acho que é 98 metros, entendeu? Então, assim, a vista, né? Depois você pesquisa aí, Cristo Rei, Almada, Portugal. Trabalhei lá 1 ano como agente, assim, de turismo, né? Foi bom que eu treinei muito meu inglês, e o inglês que eu falava com inglês de Londres, depois falava inglês com um cara dos Estados Unidos, depois falava com uma pessoa da Ásia, então acabei dando um upgrade muito grande no meu inglês. Depois eu fui trabalhar com o padre. O padre falou, tô precisando aqui de uma organização na paróquia. Trabalhei lá mais 1 ano, né? Na verdade, 1 ano e meio, né? Juntando os dois foi 1 ano e meio em cada, né? Então, assim, eu sempre trabalhei, eu fui lá destinado, eu não fui lá para tentar a vida, então isso aí é um diferencial, né? Eu já fui lá com visto. Você tinha o objetivo de voltar. Tinha objetivo, né? Na verdade, no comecinho, meu objetivo era levar a minha namorada para lá, para ela ficar lá, né? Mas a gente percebeu que o Brasil, pessoal, sendo muito honesto, Europa é um lugar para você ficar tranquilo, enriquecer o Brasil. Ponto, tá? Por quê? Não vou entrar no viés político, mas lá o pai do socialismo, tá? Então não tem tanto espaço. Sendo muito pragmático,
Vai no continente, já tá tudo construído, não tem muito o que fazer. A América é a oportunidade, né? Aqui tem volatilidade, lá eu vinha falando isso hoje, inclusive, um comentário. Mas, ô Guilherme, então aí você teve essa fase aí de Portugal, voltou pro Brasil, montou o food truck, e como é que as coisas aconteceram aí? Passei um ano e meio... Food truck não, food park. Que hora, que momento que você fala, vou investir, vou trabalhar com investimento, né? Porque foi uma... Não, foi um game change gigante, porque assim, eu não tinha experiência de empreender de fato, né? Eu tive experiência como professor de música, eu cheguei a ter uma época 40 alunos. Pô, 40 é bastante, cara. Né? E foi uma época boa pra mim, isso foi antes do degringolar de Dilma, né, ali em 2013, 2014. Bom, eu vou contando minha história junto com a parte política e econômica, tá, pessoal? Trabalho no mercado financeiro, você vai lembrando das fases, né? Normal. Fica à vontade. Quando a gente fala o ano, né? A gente pergunta o ano, a pessoa já lembra ali, pô, já puxa, né, informação. Crise subprime, 2008, 2019, pandemia, a gente já vai meio que fazendo as datas. E pronto, né? Indo pro Food Park foi uma oportunidade de um colega que estava se desfazendo, né? A um preço justo, né? Foi uma experiência assim surreal, porque lá eu cheguei à época de ter 16 pessoas contratadas, né, para servir, e pessoalmente engraçado, tinha pizza, né? Foi uma época que eu engordei até um pouco mais. Era pizza, sushi, era hot dog, enfim. Entendi. Você comeu mais, não vendeu nada e o negócio não... Nesse caso, era aluguel que a gente trabalhava, mas, pô, tava lá toda noite, então, né? Sim, você acaba experimentando. Eu fazia o rodízio ali com todos eles, né? E quando é que eu percebi que quando não era meu negócio, que eu percebi, caramba, eu gosto mesmo de números, né? Aí eu faço memória por onde eu comecei com 16 anos de contabilidade, né? A parte fiscal. Então isso ficou E música já tem muito a ver com números também, né? Eu ia falar, ia fazer essa conexão, porque música tem muito a ver com matemática, né? É divisão, partitura, é tempo, números, tudo mais, né? É isso aí. Geralmente quem toca música tem facilidade com números, né? Exato. Eu não vou dizer que eu sou o cara da matemática, mas com HP doce no lado a gente consegue fazer uns cálculos bacanas. Então passei lá um ano e meio nesse food truck e percebi que bicho, a gente tem que ter algum propósito para ter como base. Não adianta você pensar só no capital financeiro que você pode adquirir, mas de alguma forma deixar um legado, né? Pelo menos para você mesmo olhar para o seu passado e dizer, caramba, eu construí isso. Então eu percebi que ali não era. Vendi e sabiamente, né, com um ano depois veio a pandemia, né? Eu vendi em 2018, 2019 já começou a esquentar a pandemia, né? 2020 deflagrou. E eu sempre investi no mercado de capitais. Sempre investi, sempre comecei ali com o Tesouro Direto, comecei pegando alguns CDBs, só que pouco, né? Não tinha conhecimento, não tinha essa grana toda sobrando. E foi quando eu percebi nessa época que eu me capitalizei com a venda, eu falei, caramba, eu gosto disso aqui, vou, né, mexer com isso. Aí comecei a fazer algumas certificações simples assim, como educador financeiro a princípio, e comecei a fazer gratuitamente consultoria, né? Tipo assim, para mim foi um laboratório. Eu cheguei a fazer, eu tenho isso em Excel, 46 consultorias para amigos, pessoal também da igreja, pessoal do trabalho passado. Family friends, né? Exato. Exatamente esse formato. E percebi que, caramba, dá certo. Só que eu fiz pro bono, né? Ou seja, eu investi mesmo, né? Que eu ia num café, num restaurante, ia num jantar. E foi quando eu estava me preparando para me tornar consultor, eu recebi uma proposta da XP. Eu recebi duas, né? A primeira não fazia sentido, então... Você passou no Ancord, então? Porque tem um negócio aqui, viu, Paulo? Passou no Ancord, a XP te chama, hein? Foi antes porque você acessou. Ele já recebe a lista. Mas eu já tenho a resposta por quê. Já tem um cruzamento de dados da Ancord com quem tem conta na XP. Ah, show. Aí ele já te chama. Boa. Usa inteligência artificial. Perfeito. E, na verdade, Gustavo, sim, acho que o meu LinkedIn eu sempre gostei de pelo menos deixar claro. Você começou a gerar conteúdo, tá? Comecei no Instagram. Virou um educador financeiro. Eu até tava comentando com o Gustavo antes de começar a gravar, que tem uma trend nova que é tipo, primeiro você começa, depois você melhora. E eu comecei em 2019, final de 18 para 19, né, falando sobre título, sobre tesouro, né, que era o que eu sabia mais ou menos nessa época. E, bom, né... Ali surge a Capital, Ávila ainda não? Não, Ávila surge um pouco depois. Ávila Capital depois. Então você foi ser assessor Zé Cotinha no escritório. Foi ser... O Zé Cotinha a gente já vem falando muito aqui, né, Paulinho?
Mas aí você foi chamado para ser sócio, né? Vamos dizer, vem ser sócio e tal. Então eu comecei num escritório, né? Logicamente, tive muito trabalho e muita sorte, que algumas pessoas que vieram com uma carteira que eu nunca imaginava, né? Ô Guilherme, nessa época que você começou na XP, você tava onde? Você tava pra cá, tava lá pra Recife ainda? Como é? Eu sempre tô pro Recife, né? Sempre Recife. Como é que eu posso dizer? Veio só pro programa, gravar aqui e já volta, né? Só pegou o voo pra gravar e... meu jatinho que tá ali na Então você tava trabalhando lá, mas tava associado à XP. Exato. E assim, Paulo, eu não tinha interesse de ser assessor, como eu falei, eu tava me preparando para começar com o CEA, depois, né, migrar pro CFP e tudo mais. Mas recebi uma proposta bacana, né, no escritório, um escritório que hoje é o maior do Nordeste, tá? E assim, pra mim foi... Pode falar o nome ou não? Pode, ACT. ACT. Ah, conheço o ACT. É um excelente escritório. Realmente é forte no Nordeste. Exato. Ele tem aqui não sei se é Botucatu, né? Tem 3 praças. Ele tem ali também na Faria Lima. Na Faria Lima, tem um escritório lá, que eles também tem uma gestora, tá? Então, assim, eu acho que a gente que faz a oportunidade de ser algo útil pra nossa vida, né? Você pode passar 1, 2, 10 anos na instituição e, tipo, ligar o computador, entregar o que tem que ser entregue e não fazer mais nada. O que foi que eu percebi? Cara, eu tô na XP. A XP é a maior corretora da América Latina. Vamos usufruir disso. Então, todo evento da XP, eu tava. Expert ou não. Então, eu conheci muita gente, muita gestora, banco, financeiras no geral. Então, isso me trouxe um capital para eu poder ter parceiros para montar o meu escritório. Guilherme, quando é que você percebeu que, né, por que montar um escritório? Alinhamento de expectativa e princípios e valores, tá? Isso daí, legal. Eu acho que você pode fugir. Você já era empresário, né? Já tinha já estava acostumado com gestão, né? E quanto tempo todo você ficou no XP? 2 anos. 2 anos. E ali você conseguiu construir também um portfório de clientes? Sim. Aí, isso aí te deu a energia para falar assim, cara, acho que eu posso alçar um voo solo fora daqui. Perfeito, Paulo. Na verdade, se eu puder voltar uma casa antes, eu me considero muito abençoado, porque teve alguns gatilhos assim que foram de uma ajuda muito importante. O meu padrasto, ele tem uma corretora de seguros que tá magiando os 40 anos, tá? É uma empresa pequena, né? 6 funcionários, mas que aguentou 40 anos. Então, se passar 5 anos na empresa já é muita coisa, né? Imagina 40. Então, antes da XP, a gente nunca conversou sobre... Eu vivi nesse universo, né? Ouvindo meu padrasto sobre... Na época que eu lembro, ele ia no cliente levar a policy, né? Era por fax. O cliente assinava, ele voltava, transmitia para a seguradora. Era 3 dias para emitir o seguro. Eu vi muito isso aí. Será que eu sou velho? Você não é velho, você é old school. A gente é old school, tá entregando a nossa idade. Você é old school apenas. E o que aconteceu, né? Quando eu tava na XP, quando eu tava nesse trâmite assim de pensar em montar algo para mim, meu padrasto me chamou. Você quer trabalhar também aqui? Você quer montar seu escritório, mas quer... Aí foi aí que eu tirei a SUSEP, né? Já tinha tirei a SUSEP, tá. Que pra quem não sabe, SUSEP... Já tinha o escritório Capital? Não. Tá. Tava próximo. Tá. Aí, final de 22, eu comecei a pesquisar e entender um pouco, e aí já é outro caminho, tá? O mercado institucional, que é a parte de previdência pública, né? E também, logicamente, previdência de empresas, né? Fechadas. E comecei a perceber o seguinte... Né? E nisso daí eu fiz um contraponto com a XP. Eu digo, eu quero trabalhar com esse tipo de mercado, e na época ninguém olhou, não deu liga, né, como se diz, e aí eu, de fato, né, pedi para sair, né? Tive um trâmite lá de saída um pouco lento, mas enfim, acontece, né, quando você não está muito dentro do projeto jurídico por detrás de um contrato, né? Então hoje em dia já é totalmente diferente. O contrato que eu tenho com o meu pessoal é muito simples, né, muito objetivo, sem prejudicar eles, mas logicamente... Nessa época travava muito, né? Travou. Sim. Cara, é muito interessante, né, porque, assim, você vê, né, se tornar um empresário, não basta só você ter um apetite, assim, aquele desejo de ser empresário, né? Tem um perfil, né? Você vê, cara, por exemplo, de músico, missionário, viver em outro país, ter contato com muita gente, muitos públicos distintos.
essa pluralidade, cara, esse é um negócio que enriquece muito. Pode reparar, isso é muito presente nos empresários, assim, pessoas que gostam, né, que viveram muitas experiências diferentes, contato com muitos públicos. Que teve abertura a conhecer o novo, né? Sim. E às vezes tem muito mais a ver com isso do que com a formação propriamente, né? Perfeito. É muito interessante, mas legal. Bom, a gente vai fechar daqui a parte de entender um pouquinho quem é o Guilherme e vamos conhecer um pouquinho mais da Ávila Capital, hein, Bora, Gustavo? sim. Então toca a vinheta aí, Gabi. Pessoal, queria aproveitar esse momento, você que está vendo esse vídeo, dá o seu like, deixa um comentário, compartilha, se inscreva no canal. Esse conteúdo do Advisor Talks é produzido gratuitamente, então nos ajude a levar esse conteúdo mais longe. O assessor de investimentos no Brasil não é só o cara que saiu do banco, tá, galera? Que saiu do banco, que era gerente, foi pra corretora. Tem de tudo, cara. E a gente tá falando até músicos, né? Olha que bacana. Eu sei que você é um ótimo cavaquinista, né? Eu toco mais ou menos, mas eu gosto Ele de dá uma música. enrolada, viu? Eu não estudei faculdade de música, mas fiz cursos livres de música. Sim. Estudei chorinho, clube do choro, fiz bastante coisa. E, cara, é um hobby pra mim que... Sim. Terapia, enfim, muito bacana. Faz um ré diminuto com a sétima maior, então. Eita. Aí sim. Vamos fazer depois um programa só de música, viu? Perfeito. Mas se tiver uma festa do Advisor Talk, já temos quase uma banda aqui. Então. Eu e o Guilherme, a gente depois conhece outro assessor e vai. Falta uma bateria e um baixo, acabou. Cara, mas aí muito bacana. Você começa e quando você fala assim, pô, vou começar a Capital, a Ávila, né? A Ávila Capital, a gente costuma comentar aqui um pouquinho de, pô, vou sozinho, procuro um sócio, qual casa que eu escolho, né? Já que você tava na XP, a XP não quis naquele momento o projeto, você foi pro mercado buscar alguma casa, né? E, cara, como é que foi esse processo, assim, de... Já ter vivido, poxa, tô sabendo de mercado financeiro, mas agora eu vou abrir minha própria empresa e, de repente, pegar aquela carteira e migrar, né? Tem todo também um trâmite dentro desse processo. Sim. Como eu comecei a estudar antes, logicamente, de tomar o passo de sair, né, da XP, estudar o mercado institucional, então, assim, como projeto novo, eu não fui com a cabeça que eu tenho hoje de abraçar vários projetos. Eu fui focado no institucional, tá? Então, para o institucional, poucas casas têm abertura a trabalhar com previdências públicas ou previdências privadas fechadas, tá? Então, eu tive ali o primeiro contato com a Terra e com a Genial, tá? Eu comecei primeiro com a Terra, né? Tive um trabalho muito relevante. Inclusive, ano passado a gente ganhou um prêmio, né, no segundo trimestre de maior captação Brasil, tá? De título público, né? Para quem não sabe, o Instituto de Previdência pode comprar diretamente, tá? Via leilão, os títulos públicos. Então, eu acho que não só fundar um escritório, Gustavo, mas fundar um escritório voltado para Você olhou para esse lixo, ninguém tava olhando assim, quando você começou. Hoje tem mais pessoas olhando, tá? Mas assim, poucas pessoas permanecem por muito tempo, porque você investe muito no começo. Eu tava falando pro Gustavo, pessoa física, pô, conheci o Paulo hoje. Paulo, vamos montar aqui uma carteira, vamos falar sobre internacional? A gente consegue colocar aqui na corretora? Pô, gostei, Guilherme. Tenho aqui, sei lá, 100 mil aqui, você pode cuidar, posso. O institucional, você vai cumprir ritos. Você vai fazer visitas presenciais. Que ou você vai de carro ou vai de avião. São municípios, né? Pelo Brasil. Municípios e estados também, né? Que é municipal e estadual. Então, o gap de aporte, pessoal, é mínimo 6 meses. Aí eu pergunto, devolvo a pergunta para o assessor. Você esperaria 6 meses para receber uma boleta? Guilherme, de quanto? 1 milhão para cima. Tá? 1, 5, 10. Então é um jogo de paciência, de paciência e estratégia. Porque o que foi que eu fiz? Eu me capitalizei e até hoje, tá, pessoal? Via seguros. Ah, legal. Você trabalhou para J2. Exato. Tá, seguro e consórcio tá bombando agora, né? Tipo, a gente pode até falar um pouco mais disso. A gente pode falar mesmo. Sim, a gente pode puxar um pouco mais esse papo também. Mas assim, sem te interromper aí, conta aí a história da Ávila Capital e tal. Então, isso que ano foi? Só pra gente pontuar aqui. Final de 22. Final de 22. Ah, novo, tem 3 anos de escritório. Exato, 2 e pouquinho, né? Agora eu me perdi de 22 para 25, mas é isso, é um pouco mais de 2 anos. E algumas pessoas me perguntam, por que Ávila, tá? Eu morei em Portugal, como eu falei aqui, e ia muito à Espanha. Espanha, dependendo da cidade, é 1h30, tá? De carro do bairro que eu morava. Então tinha uma cidade lá chamada Ávila.
Se você entrar no site... De castelos, né? Castelo lindo, lindo. Cidade medieval. É uma cidade medieval. A parte central, assim, é uma cidade entre muros, né? Então tinha muita invasão bárbara, numa época a invasão moura, né? Do pessoal que vinha ali também do Egito, Marrocos. Então, o nome Ávila é um nome feminino, mas um nome forte, pujante, e, ao mesmo tempo, a cidade evoca proteção, que é o que eu quero trazer para a minha empresa. E o que eu quero expressar na minha empresa? Proteção e acolhimento, né? Acolhimento daquela tese pessoal, né? Eu acho que o que diferencia um escritório pequeno de um gigante, não que um seja ruim, não é desabonando um para beneficiar outro. Mas, de fato, a gente consegue personalizar. Tem mais atenção, mais proximidade, né? Entende? Então, de fato, isso faz diferença, né? O pessoal, mas tu saiu da XP, quero... De fato, é uma perda você tá no grande selo, mas quando você ganha um cliente, me perdoe, você pode estar no banco J, o pessoal vai com você, porque é você. Então, isso faz muita diferença e, assim, é o que eu quero trazer. Então, a gente começou o projeto da Ávila junto com a CAF Seguros, que é da minha família. Isso capitalizou a gente, capitaliza até hoje, né? Porque seguros, cada vez mais o pessoal vai ficando mais adepto, mais consciente, tá? E a gente foi evoluindo, tá? É um mercado desafiantíssimo. Se você acha que a assessoria pessoa física é desafiante, multiplique por 10 institucional. Porque tem a questão política, né? Falando de forma muito simples assim, tem que ter muito cuidado, muita diligência, e algo que eu sou chato com isso, tá? Porque, eu tenho um nome, Azela, eu tenho uma família, né? Não falei, mas eu sou pai de 3, né? Sou casado, graças a Deus. Tenho 3 filhos, Miguel, 2 anos, Guilherme, né? Eu quis me homenagear em vida, né? Coloquei no meu nome. Guilherme tem 1 ano e 2 meses e Maria Alice tem 4 meses na barriga da minha esposa. Caramba, então, olha aí. Eu prefiro qualquer outra coisa do que desabonar minha família, entendeu? Sim, cara, muito então, bom. Ô, Guilherme, e cara, nessa etapa aí, vamos lá. Hoje fala um pouquinho pra gente de números, né? Ao ser, considerando pessoa física e institucional, já que você migrou esse mercado, e quantos assessores hoje que estão junto com você? Perfeito. Hoje nosso time da Ávila Capital são 3, contando comigo. É uma empresa pequena, tá? Robusta, porque abraçar institucional tem que ter peito, tá? Tem que ser cara de rua mesmo, malandro. Não dá pra ser um cara que tá ali pra testar, não é? A gente alcançou hoje 100 milhões, tá? Isso nesse tempo aí de um pouco mais de 2 anos, tá? Então, assim, qual é a nossa meta? Nossa meta é a meta mágica de qualquer história, que é um bi, tá? A gente tá construindo isso, pavimentando. A gente tá numa época, falando de macro, que não é fácil, né? A gente tá com muita dificuldade interna, externa, o mundo tá em várias polaridades, né, paralelas, assim dizendo, mas assim, a gente é muito firme no nosso propósito, é médio e longo prazo. Eu não tô pensando. Guilherme, Sim? E você falou em pessoa física e institucional. Como é que é essa composição aí? Vocês estão ainda bem mais forte Muito institucional. Institucional? 90%. O foco tá institucional. Entendi. Você fala pro time, ó, institucional, É que aí, às vezes vem institucional, às vezes vem a conta da pessoa física dos sócios e tal, né? Na XP, eu fiz algo que eu não faria hoje. Eu deixei minha carteira lá. Ah, você deixou a carteira? Deixei. Tirou o famoso termo de no competing, é isso? E na verdade, assim, foram clientes que eu trouxe, então eu tinha liberdade de trazer, mas como eu estava muito focado e assim, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje para trabalhar várias camadas, né? Então eu digo, não, institucional é 100% institucional. Mas se fosse hoje, eu já trazia no D0 a carteira inteira, né? Porque é a carteira que eu trouxe, né? Assim, eu tive pouca indicação interna, até porque eu já tinha minha carteira para ser trabalhada. Mas, em resumo, a Ávila Capital é um escritório dedicado aos institucionais, previdência pública e fechada privada, mas que, logicamente, a gente atende pessoa física, né? Atende PJ também e outros produtos que a gente vai comentar um pouquinho mais na frente, tá bom? Cara, muito bom. Bom, a gente tá indo aqui pro bloco, esse ficou um pouco menor, porque Sim. a gente tá adequando. Cara, esse seu bloco é incrível, você já tá indo muito bem. Gabs, toca essa música do terceiro bloco, que agora é o bloco do pitch. Você tá vendo essa ampulheta aqui? Perfeito, vamos lá. Chegou a hora, hein? Ei, você é do mercado financeiro que está em busca de uma agência de marketing digital especializada no mercado financeiro. Eu tenho uma solução para você. Você precisa conhecer a agência Nambu. Ela produz websites, estratégias para captação de leads, mídias sociais e muitas outras coisas. Agência Nambu. Então, aqui é o seguinte.
1 minuto para você vender sua empresa. Perfeito. Pro mercado, pra assessoria, pra quem tá assistindo. Fala assim, poxa, cara, quero trabalhar lá, ou pô, vou investir lá, né? Alguma coisa nesse sentido. E, cara, assim que a gente faz o... Aí começa a contar, viu? Então, se você não conseguir falar em tudo aqui no tempo, a gente corta você. Não, fica tranquilo. Mas você vai conseguir, cara. Você Bora lá. é bom com números? Pitch ampulheta. Pitch ampulheta. Então, valendo! Pessoal, você quer investir através de um ecossistema de seguro, de investimentos, de crédito, de consórcio, algo que você tem ali na esteira, tudo isso de forma personalizada, nós do Grupo Ávila, né, com Ávila Capital, CAF Seguros, Barcelona Investimentos e Ávila Consórcio, conseguimos te atender de forma personalizada, focado na tua demanda, na tua dor, sem inventar firula, inventar roda, de forma simples, objetiva, resolver sua dor, pensando sempre no longo prazo. Poxa, Olha aí. O cara é fera Cara, você nem demais. olhou pra cá, mas já tem tempo, hein? Pessoal, depois você pega meu telefone pra gente conversar, mas assim... Já fala aí qual que é o... 81, né, Recife, 98257-5747. Ah, Pô, cara, muito bom. Objetividade aí. Pô, o pessoal lá de Já Recife, deu pra ver cara, que com o Guilherme é papum, entendeu? papum, né? Você precisa de 1 minuto, né? Não, tem que ser 30 segundos, cara. Caramba, foi 30 segundos mesmo. Muito bom. Guilherme, vamos explorar um pouco mais essa questão aí. Que tipo de serviço, que tipo de produto que você tem emplacado mais com o pessoal do institucional? O que o institucional procura de diferente do cara da física? Tá. O institucional, ele compõe uma carteira focado na política de investimentos. Vale salientar que todo institucional ele tem uma política anual ou bienal que ele precisa seguir, tá? Ele tem o ALM, que ali é a composição de ativo e passivo, que ele precisa bater uma meta atuarial. Meta atuarial você tem que pôr no Google para entender um pouco a parte da ciências atuariais, tá? Mas de fato é você entender o seguinte, aquelas pessoas estão pagando previdência para depois usufruírem, então tem que ter uma massa pagante e outra sendo usufruída e que estejam de acordo ali, tá? Mas o que ele procura é bater a meta atuarial. Qual é o produto dos últimos 12 meses que tem ajudado? Título público. Então a procura majoritária, Paulo, é título público. Legal, muito bom. E como é que você vê assim esses outros fundos previdenciários que tem por aí? Como é que eles estão estruturados? Eles são bem tocados? Tem uma política bem estruturada em relação a isso? Perfeito. A gente tem dois produtos, né? Na verdade, duas instituições, as fundações, né, FP6, Entidade Fechada de Previdência Complementar, e os RPPS, que é Regime Próprio de Previdência Social, tá? O RPPS tem RPPS pequeno, né, 500 mil reais, 1 milhão, então a gente vê que a governança ela não é forte, lógico, né? Não vai imprimir força em algo tão pequeno, mas tem RPPS de 100, 200, 1 bi, 5 bi, então... Tem várias estruturas quando vai em RPPS, né? Eu falo que eu viajo muito para o interior, né? Eu gosto de visitar o pequeno, né? Logicamente, algumas instituições visam a cifra, né? Eu gosto de visar a cifra, mas com a pessoa que tem por ali, né? Até porque o networking, ele é muito mais você começar ajudando a pessoa. Mas você tem que bater lá na prefeitura, tipo, falar, prefeito, tem uma solução. Pode fazer como isso. É que você, se você puder abrir um pouquinho assim, Sim, como que você faz? pode fazer isso, mas eu não aconselho, porque quando você vai pela via política, você também sai pela via política. Tem outras questões aí na balança daí, né? Tem uma questão, né? Tipo, se aquele município é mais de esquerda, putz, aí a conversa tem que ser de um jeito. O município é mais de Exatamente. direita, aí... Eu, particularmente, E pode mudar numa eleição, Exato. né? Pode ser que daqui a 2 anos seja outro prefeito. Exato. Aí você perde o atendimento da prefeitura, é isso? Você pode perder o atendimento porque entra um novo gestor que vai querer uma outra empresa, né? Aham. Outros produtos, Sim, ele sim. vai fazer uma realocação que pode acontecer independente, tá? Até antes de acabar o mandato, na verdade, é salvífico, ele está ajustando. Mas eu acho que o grande pulo do gato, assim dizendo, para institucional é você fazer um planejamento junto com o seu cliente. Ele tem ali a política dele, ele tem a visão de 1, 2 anos, então ele, de alguma forma, ele é limitado, ele está pensando em bater aquela meta e entregar. A gente já tem uma visão um pouco mais holística, né, olhando 360 e pensando no longo prazo. Então a gente gosta de ajudá-lo a tomar uma decisão não focada nesse 1 ano, 2 anos, tá? Logicamente que não é tão simples, não é tão fácil, mas se eles têm a equipe deles, eles têm a consultoria e tem nós como distribuidores e assessores que também entendemos muito
né, do produto e de como alocar isso da melhor forma, eu acho que monta assim, um time muito bacana, entende? Acho que até tem certificação RPPS hoje, né? Tem. Da PMEC, né? Não tem o certificado. Tem um certificado CGRPPS. Para fazer Entendeu? gestão de fundo e tal. Né? E tem que certificados. o mercado ficou machucado com fundos da Petrobras, né? Fundo de pensão, quando caiu na lá postais. Então, eu ia entrar um pouquinho nesses fundos de pensão e tal. Aquela hora eu falei fundos, aí eu queria me referir aos fundos de pensão, perfeito. mas eu fui bem genérico na pergunta. Perfeito, né? tranquilo. Eu ia perguntar um pouco sobre isso também. Como é que você vê essa questão dos fundos de pensão e tal? Previ Aí é um pouco... Vamos deixar para a hora da pimenta essa daí? Esse é o da pimenta. Essa é a pergunta da vovó. Mas assim, a minha visão é o seguinte. Tem que ter pessoas técnicas e gestoras, né? Ou seja, que organize a casa à frente. Se você coloca uma pessoa que é alinhado à ideologia do executivo, Sim, estadual, municipal, lógico que não vai dar tão certo. Né? Isso é simples como olhar de manhã e ver o sol, tá? Então, não tem muito o que fazer. muito então, bom. A minha visão é essa. Eu conheço pessoas, como eu estava falando para você, Paulo, o cara é diretor do Instituto de Previdência e ele é produtor rural de bode, ovelha. Você olha assim, mas é um cara super safo, um cara bem intencionado, ele não tem uma qualidade e não comparativa, tá? A gente vive no mercado financeiro, a gente investe pra gente também. Esse cara não tem, mas às vezes eu prefiro um cara desse, por exemplo, no Instituto de Previdência Municipal, que queira fazer, do que um cara que só tenha interesse de alinhamento político, tá? Mas enfim, a gente está aqui para colaborar diretamente e ativamente com os institutos para que isso daí seja cada vez mais focado no... Mas é interessante isso, né? Até dando um gancho aqui, ontem eu estava conversando com um colega meu e tal, aí tem um posicionamento um pouco diferente do meu, e a gente tava falando um pouco sobre essa questão das privatizações e tal, né? O que me incomoda muito, por exemplo, é o uso político das empresas, entendeu? Então tem muito a ver, né? Tem muito a ver, assim, se as empresas elas fossem regidas, vamos dizer, pelo Estado, entre aspas, né? Numa visão macro, e ela funcionasse, ela fosse operacionalmente eficiente, etc., não teria problema nenhum. É a mesma questão, fazendo paralelo com o fundo de pensão aqui. Pô, se você tem um administrador que ele não tem nenhuma intenção política ali, o único objetivo dele é dar resultado, né? É uma coisa, quando tem outras intenções na mesa, é difícil você segurar, equalizar todos esses pontos, né? Às vezes uma decisão num investimento, não necessariamente aquilo é melhor para os pensionistas, digamos Perfeito. assim. Né? E a preocupação deve ser somente essa, se é bom para eles. Exato. Tanto que, né, nós estamos vendo aí, né, nos últimos meses aí, uma certa polêmica, né, em relação a isso. Sim, boa. Sim. Cara, uma pergunta que eu tenho é em relação muito ali ao Recife Nordeste, tá? Porque, cara, quando a gente olha também ali a região, quando a gente separa o Sudeste, Sul, do Norte, tem uma mesma divisão do Brasil. Sim. Cara, aqui é um outro Brasil e tal. Exato. Em relação a números da Ancord, existem mais assessores na região Sudeste e Sul. Existem menos assessores na região Norte e Nordeste. E aqui no Advisor Talk a gente fala com todo o Brasil, tá, galera? Cara, fala pra gente o setor de assessoria em Recife e para as regiões que você anda, tá? Incluindo próximo ali, então, pô, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, enfim, Sergipe, Alagoas. Cara, você acha que precisa de mais educação financeira do que o Sudeste? Por que tem menos número de assessores lá? Porque assim, a pergunta que fica pra mim, tá, Paulo? Lá tem menos recursos do que aqui? Tem menos investidores? Ou às tem vezes não menos educação necessariamente, financeira? Às vezes não necessariamente, desculpa, às vezes não necessariamente tem menos, mas pode-se acreditar que tem menos capital, mas não necessariamente é a verdade. Aí o Guilherme vai falar pra gente. Mas vamos, o Guilherme vai ser o esclarecimento. Reduzir a visão, né, Nordeste para o lado de cá, para o Sul. Cara, imagina, né? São Paulo é o berço do mercado financeiro. Nordeste tá alguns passos atrás, ponto, tá? Uhum. Eu vejo... tem uma Faria Lima, não? Então, tem alguns lugares assim que tem uma concentração de asset, né, escritórios, tem muito escritório da XP e BTG, tá? Eu acho que Bahia, Recife e Fortaleza não tem mais, tá? Mas assim, eu vejo que o pessoal falta educação
antes da educação financeira, falta educação até básica. Eu acho que a política educacional ela é muito frágil e no Nordeste ela fica mais frágil. Você vê que o Nordeste ele é até considerado, e eu vejo isso na prática, uma massa de manobra em alguns pontos. Então, a falta de educação favorece muito isso, né? E logicamente que isso daí vai discorrer em quê? Em menos educação financeira, menos pessoas investindo e, logicamente, menos assessores. Mas, de quando eu comecei a investir para hoje, aumentou muito. Então, você vê que é... E qual é a motivação? Internet, cara. Hoje a gente tá vendo no Instagram e sobe ali um cara, sobe um Gustavo, sobe Paulo, sobe eu, falando sobre, sei lá, seguro, sobre investimentos, consórcio. Então as pessoas veem que eles têm... E outra, a pandemia acelerou muito a quantidade de investidores no Brasil todo. As pessoas perceberam que, pô... Pode falar a palavra aqui? Pô, me fudi aqui nessa pandemia, perdi emprego porque nunca investi um puto, entendeu? Então, isso acelerou. Então, eu acho que esse gap entre... Vou dizer São Paulo, tá? Que é onde está o centro. Para o Nordeste, acho que ele é duradouro, tá? Mas eu vejo uma mudança, sim, na prática acontecendo. Posso até te falar que os assessores de investimentos são peça fundamental para desenvolver essas regiões, porque leva a educação financeira. A gente estava até comentando aqui, né? A vida de um assessor muda a vida de uma família, muda a vida de um empresário e agora até no seu caso de um município, se for o caso, entendeu? O Advisor Talks é até dar esse espaço para o assessor, né, Paulo? A gente fala muito que o assessor é a peça fundamental para desenvolver a economia do Brasil. Ô Guilherme, aproveitando um pouco, né, que você falou bastante da pandemia e tal, foi um momento em que a gente viu, né, várias instituições se digitalizando mais, você vê, a pessoa estava em casa ou trabalhando de casa, tinha muito mais contato com a internet, né? Somado a isso, você vê, olha os números da Bolsa, da B3, número exponencial de CPFs na Bolsa, crescendo pra caramba, e veio uma galera nova que são os FII-influencers ou os influenciadores financeiros. Como é que você vê essa galera, os influenciadores financeiros? Você acha que eles ajudam, eles atrapalham? Você acha que esses caras ajudaram a incitar mais pessoas a se sentirem atraídas, a entender o que eram os investimentos? Como é que é a tua visão sobre isso? Perfeito. Se a gente tiver uma visão simplória, a gente vai só dizer que não foi positivo, né? Porque trouxeram aparentes facilidades, mas o que eu percebo, tá? Na prática, esses influenciadores levantaram a bandeira de coisa que não era levantado, né? Por mais que... E outra, as pessoas amadurecem. O influenciador que fez você começar a investir, possivelmente, muito provavelmente, não é mais o cara que você hoje segue, porque você está seguindo talvez um cara hoje mais técnico, um cara que nem aparece tanto, mas tem um canal no YouTube, entende? Então, eu acho que é muito mais positivo do que negativo, até porque a gente precisa conhecer o bom e o ruim. Com o tempo, você vai dizer, pô, esse cara é falastrão, velho, eu não vou seguir mais ele, pumba. Dou um unfollow nele e sigo. Então, eu acho que, até pra mim, eu comecei a ver vários outros... um dos caras que, assim, nada a desabonar, pelo contrário, o Thiago Nigro, né? Sei lá, 2017 eu comecei a ver. Mudou, se você pegar ele nos últimos anos, ele de agora não tem nada a ver com o que ele era há 6 anos atrás. Entendeu? Então, assim, eu acho que o digital, ele veio para ficar. Não adianta você se esconder no digital. Eu tentei me esconder, mas voltei ano passado e, graças a Deus, e ao esforço, está sendo muito recompensador, mas o digital influencer do mercado financeiro, ele faz um trabalho bacana. Agora o nosso é filtrá-lo, tá bom? Então já aproveita e fala suas redes sociais aí, pra gente não perder no final. Como é que se segue lá você na rede social? Pessoal, a minha rede social é o meu apelido, tá? É engraçado isso, mas é @ tá? O Instagram, Zé Guila, Zeguila. Aí lá vai ter todas as empresas nossas do nosso grupo, link para falar com a gente no WhatsApp e tudo mais, tá? Boa. Paulo, vamos pro último bloco, então? Vamos. É o seguinte, a vovó da Advisor Talks é uma vovó má. A vovó má não é uma vovó boa. Cuidado aí, vai quebrar, hein? Já quebrou uma. E aquela pra perder a amizade Gustavo? Não, mas às vezes assim a gente perde a amizade, mas eu acho que a vovó hoje tá boazinha. A gente até deixou a gente vir de polo e tal, mas mais relax hoje. Já tá relax. Então vamos lá, cara. Que rufem os tambores, né? Tem alguma restrição de perguntas assim? A gente não perguntou antes. Vamos ver. A vovó não tem freio social, ela pergunta qualquer coisa. Quero só ver.
Cara, uma pergunta de economia, cara. Uia. Olha só, poxa, é diferente, realmente é de mercado e tal. Cara, a pergunta é o seguinte, sobre Donald Trump e as medidas que ele tem tomado para acabar com a guerra. São medidas comerciais, enfim, são medidas também que ele tem tomado, e acho que um âmbito econômico aqui, né? São positivas ou negativas para o mercado? Olha, eu acho que tem várias janelas da gente poder estar olhando as ações do Trump. Se a gente olha para os Estados Unidos, hoje ainda é o país principal na parte econômica, na parte tecnologia, né, o câmbio, né, o dólar. Então, influencia sim. Se você não gosta do Trump, não precisa gostar nem odiar, é algo pontual. Agora, sobre as medidas para a guerra, né, a gente tem algumas guerras, né? Israel, tem Ucrânia. Sim, então, acho que são essas guerras mesmo que eu vou não é isso? falar. Perfeito. Eu acho... Israel com o Irã, né? Ucrânia Sim, com a Rússia, sim. são isso mesmo. As guerras que estão... O que eu vejo, eu me surpreendi, tá, pessoal? Esse alinhamento do Trump com a Rússia, né? Alguns já falam que é para colocar a Rússia contra a China. Tem muita polêmica aí, né? Muita polêmica. Então, assim, a gente não consegue mapear um governo com 2 meses de atuação, né? Eu prefiro ver um pouco mais para dar uma opinião do que falar agora e em 1 minuto mudar isso. Mas, assim, eu nunca coloco o político no pedestal achando que ele vai salvar o mundo, né? Até porque não vai, tá? Mas eu acredito que, de uma forma, é positivo trazer o diálogo entre as nações para poder ver qual a melhor forma de ou diminuir ao ponto de estancar ou acabar de fato. Mas, assim, eu sei que sempre tem um viés, né? Se ele vai acabar com a guerra, não é de graça, né? Então, eu acredito que tem que ter aí, eu acho que não sei se a palavra certa é equilíbrio, tá? Mas tem que ter aí uma boa intenção, que também não é uma boa palavra para o meio político, né? Mas, assim, tem que ser algo que seja executável, né? Crível, assim. Mas, cara, eu não consigo achar que isso vai ser a salvação. Mas espero que, pelo menos, diminua o impacto, né? A gente sabe que não é bom para nenhum país, né? Tem um ditado em latim, si vis pacem para bellum, né? Se você quer paz, se prepara para a guerra, mas eu acho que já deu, né? Principalmente essa de Israel, nas duas, tá? Então, assim, eu torço, agora de coração, tá? Que dê certo e diminua, acabe, tá? E que bom que ele tá buscando diálogo, né? Porque eu acho que não estava acontecendo isso até então, tá bom? Não, nós tivemos uma mudança muito grande, assim, desde que ele assumiu. Antes de assumir, na verdade... Já trouxe uma pressão. Já trouxe uma pressão enorme, né? Principalmente pro Israel e Irã. Sim. Agora, parece que o Ucrânia ainda tem mais episódios pela frente, hein? Tem água. Que mexe com Rússia, né, cara? Então, é um país ainda muito polo, né? Muito forte, assim. Então, mas, enfim, eu tô com mais esperança que agora acabe do que antes. Isso aí é bem real. Tranquilo, tá? Acho que o Vovó pegou leve também hoje, hein? Também acho. Pô, essa aí foi bola pra bater pro Valeu, vovó. A vovó tá suave. Falando que você é gente boa, músico e tal. Pois na sexta-feira, né? A gente tá hoje aqui. Então, obrigado aí, vovó. William, deixa eu aproveitar aqui a tua presença aqui com a gente. Como é que você enxerga esse mercado das assessorias aí? Tem várias... a gente sente muito, né, um momento de fusão, aquisição, concentração. Como é que você tá vendo isso aí, cara? Olha, eu acho que tem que entender... Eu participei de uma quase fusão, né? Não avançou, não foi para frente, mas eu acho que é muito do alinhamento dos escritórios, né? Se um escritório é menor, outro é maior, os dois têm o mesmo propósito, né? Se conhecem de fato ao ponto que, pô, fazer um juntamento de CNPJs ali para se tornar só um casamento, né? Então, eu acho que tem que ter um propósito ali e não ser só uma pressão da bandeira, tá? Eu acho que tem que ser algo assim pensado para durar, né? Logicamente que as coisas podem ir e voltar, mas tem que ser algo estratégico. Mas eu vejo com bons olhos, tá, Paulo? Eu acho que é melhor fazer um movimento de estratégico de continuidade do que ser cabeçador e talvez até fechar a operação, entendeu? Então acho que... E tem muitos que fecharam já. Exato, entendeu? Então acho positivo, sim. E você acha que, por exemplo, o perfil do assessor daqui a alguns anos vai ser muito diferente do que ele é hoje? Eu acho que sim, eu acho que o assessor, e eu falo de mim, tá? Vai cada vez mais ter a cabeça menos dura para conhecer produtos. Eu comecei querendo saber só de ações, só de fundos, CDB, fundo imobiliário. Hoje minha cabeça de investimento é totalmente diferente. De fato, eu penso longuíssimo prazo.
Eu sou um cara muito tranquilo no dia ruim. Tá? E outra, né? A gente tem 4 operações. Então, eu preciso estudar outros mercados, como a parte do consórcio, que está muito forte. E né? agora você chegou onde eu queria, chegar lá do começo, né? Os consórcios de seguros, explica aí, por que consórcio de seguro está tão em alta, Guilherme? Perfeito. Pessoal, começando com consórcio, né? O que é consórcio? É você juntar um grupo de pessoas que vão se autofinanciarem, pagam uma taxa de administração que é pífia. O pessoal fala é alta, não é. É 20%, mas é diluído em 60 meses, 90, 180, pô, isso vai dar 0,15 ao mês. Ou seja, consórcio não tem juros, é só a taxa de administração. Taxa de administração. Alguém tem que gerir. Exatamente. Tá? E imagina, você tem uma carta de 500 mil, você pagar 12 meses ali de R$2.000, tem uma estratégia que são várias estratégias, lance fixo, lance embutido, lance próprio, né, do seu bolso, e você conquistar. Imagina, você pagou 12 meses ali de R$2.000, R$24.000 e pegou um crédito de 500 mil que você vai comprar um lote, construir. Uma baita alavancada num custo patrimonial. Até permite dizer, Paulinho, o consórcio só tem no Brasil, tá? É um em outros países não tem. Você para a Argentina não tem. Mas aqui no Brasil tem, né? Uma instituição que controla regula essa questão dos consórcios. Eu não me lembro o nome agora. Tem. A ABAC. ABAC, exatamente, a ABAC. Mas eu acho que a pergunta que o Paulo está dizendo, até não do produto em si, para o cliente, mas ele está dizendo assim, o assessor de investimentos cuidaria de investimentos, tá certo? E consórcios seguros não são. A pergunta que ele faz assim, mas por que estão em alta com os assessores, entendeu? Assim, por que os assessores estão olhando mais, né, para os produtos que estão ali paralelos que o banco sempre trabalhou, né? E aí acho que fica a pergunta, será que o investimento pro assessor não está sendo mais algo que ele olha com atenção e... eu acho que aí qual é o seu ponto de vista aí? Tem uma problemática, Gustavo, que é o repasse. Vamos ser honestos, tem corretora que come muito repasse, né? Ou o escritório, ou isso aí eu falo diretamente para os donos do escritório. Comissão, certo? É comissão, né? Tá? Então, um cara que trabalha muito, que entrega muito, ele tem que ter uma comissão diferenciada. Se você trata todo mundo igual, então espere que todo mundo seja igual com você. Entendeu? Então, isso é uma premissa. Se o cara trabalha muito, entrega muito, né? Não é nem só captar, mas fazer uma boa gestão, né? Ter um bom NPS para o escritório. Então, acho que falta dos escritórios ter um olhar de fato assim, personalizado para quem está dentro. Para quem está de fora é obrigação, mas para quem está dentro tem que começar ontem, tá? Então, eu acho que o assessor ele vai vendo, eu vendi 1 milhão para um fundo X, ganhei R$15, vendi um seguro de vida de R$500 e ganhei 100. Vou vender seguro de vida. Vou vender seguro de vida. Que já faço um lobby aqui de 15 segundos. Seguro de vida, para algumas pessoas, é até mais importante, num certo momento, do que investir. Dá para você fazer estratégia de sucessão patrimonial com seguro de vida e eu acho que tem 2 fatores aqui. O seguro e consórcio estão em alta, porque o produto em si tem estratégias interessantes. E o momento pede por eles também. O momento pede por eles, né? Você vê o consórcio, possibilidade de alavancagem numa época em que... Sair do financiamento. Numa época em que os juros estão altíssimos, o consórcio vira uma baita uma estratégia de alavancagem sendo utilizada. E o seguro, você vê os caras falando aí em estratégia de sucessão patrimonial, etc, etc. Também tem vários fatores que estão trazendo, dando mais evidência para os seguros. Somado a isso, né, você vê, seguro e consórcio entra na PJ2, acaba tendo um rebate ali interessante para o assessor, né, também tem que pagar as contas, né, não adianta usar de investidor, se você é solteiro, beleza, mas depois você vai assumindo responsabilidade, né, que eu acho muito bom, você vai ficando mais velho, não dá pra ser adolescente. O cara com 3 filhos, então, tem que vender, tem que vender pra caramba. Tem que vender muito. Então, assim, eu vejo que tá vindo, né? Como é que é o nome? Maria Alice. Agora é menina, vou começar do zero, né? Criar menina não deve ser nada fácil. Mas, o que eu percebo? Eu vou falar por mim. Eu comecei como assessor e não queria saber de seguro, mesmo tendo em casa, né, com a família. Não queria saber de nada, mas com o tempo percebi que o cliente precisa dessa assessoria. E outra, se ele faz investimento com você, mas faz consórcio, seguro no banco, não tinha dúvida. Ele vai uma hora ou outra tirar um pedaço seu, até tirar tudo e ir pro banco. Não é melhor você fazer tudo na sua cozinha ali? Então, eu acho que faz muito sentido, né? Dê o braço a torcer e aprenda. Esse é o Guilherme, de músico a assessor de investimentos. Vamos pro bate-bola, então? Vamos lá? Então, assim, eu vou falar um itemzinho. Tá. Você responde aí com todo o seu coração,
toda a verdade. Simbora. Então bora lá. Um livro. Investidor Inteligente. Uia. Um filme. Boa. Paixão de Cristo. Uma cidade. Almada. Um hobby. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, legal. Apanhar um pouco. Uma música. Cara, Californication. Um desafio. Ser constante. Um sonho. Ir pro céu. Se Guilherme tivesse um superpoder, qual seria? Pudesse ser qualquer um. Cara, eu ia falar acabar com a fome, mas é bem piega, né? Mas tipo assim... Tanto faz. É você mesmo, cara. Se você tivesse um superpoder. Diminuir a dor de algumas pessoas. Certo. Um esporte. Cara, jiu-jitsu e... Tênis. Pô, legal. Um animal. Cachorro. Uma invenção. Ar-condicionado. Porque mano, no Nordeste, velho, quem gosta de frio, porra. E um erro, Guilherme. Não ser fiel. Não ser leal. Profundo, hein? Uma meta. Eu ia falar de novo ir pro céu, né? Mas eu, assim, como cristão, minha meta é, desde agora, viver como se já estivesse. Um investidor. Henrique Breda. Uma classe de ativo. Ações. Muito bom. É isso aí. Esse é o Guilherme, cara. Guilherme de Carvalho, da Avila Capital. Ô, Guilherme, acho que a gente vai caminhando por fim aqui. Sim. Então, acho que é uma coisa que eu gosto muito de perguntar assim para todo mundo que a gente tem o prazer de receber aqui. Perfeito. Cara, o que você diria para quem tá começando, né? Tipo, a gente sabe que começar nunca é fácil, então o que você diria para quem tá começando? Olha, vou dizer em poucas palavras o seguinte: empreenda no lugar que você estiver, seja num escritório bandeira A, B ou J. Por mais que você um dia vá ter o seu negócio ou não, tá? Nem todo mundo foi picado pela doença do empreendedorismo. Empreenda em você, estude, cresça. Se não tem dinheiro, YouTube, tá? Gratuito. Mas empreenda em você, empreenda na sua empresa para que você possa crescer. Não tem erro, se você planta, você colhe. Obrigado pela oportunidade, Guilherme. Boa viagem de volta. Muito obrigado. Leve lá o Energia de São Paulo e obrigado por trazer a energia de Recife para cá. Com certeza. E aguardamos você aqui numa próxima oportunidade. Com certeza. No congresso também que nós vamos fazer do Advisor, viu? Sim. Sucesso para a empresa, sucesso para a sua família nessa jornada. Muito obrigado. Para vocês também. Tudo de bom para você. Pessoal, muito obrigado. Espero que gostem. Um abraço, tá bom? Valeu, Guilherme. E para você que ficou com a gente até agora, aproveita aí, faz um comentário, conta pra gente como é que tem sido a sua experiência de acompanhar o Advisor Talks, manda um recado aqui pro Guilherme, ele vai responder tudo para você aí, como é que segue aí nos seguros e consórcios e tudo mais. Institucional. Valeu, galera. Simbora. Um abraço a todos aí, nos vemos no próximo episódio. Obrigado.